Estamos com Frederico Moraes, o crítico brasileiro, nascido em Minas Gerais e que vive no Rio desde 1966. A vinda do Frederico para o Rio, no meu entendimento, junto com a ação de Eliot Sica, com a nova objetividade, eu creio que é o que mais radical acontece no país na segunda metade dos anos 60. Eu diria que o espectro da ação do Frederico cria um horizonte a partir de onde se conclui com a nova objetividade, né? Porque ali surge uma geração extremamente importante e Frederico é muito mais do que aquele que propicia um espaço físico para essa geração, mas eu diria que ele é um disparador do sensível, é um mobilizador do imaginário dos artistas, constitui possibilidades, abria campos de risco, enfim, era um homem extremamente audacioso nesse momento em que o país vivia a etapa mais perigosa, mais cruel da ditadura militar, né? O terrorismo de Estado, rampante, enfim. E Frederico criou uma série de projetos e textos, ao mesmo tempo que era crítico de arte. Ele também era um teórico da cultura, o que é um museu numa sociedade, naquela sociedade, naquele contexto, o que eram os espaços públicos e também o modo de exercer a crítica de arte, no seu entendimento, era algo da mesma natureza que fazer arte, de tal modo que, num certo ponto, já não havia fronteiras, né? E isso tudo, eu diria, que é contemporâneo de um Roland Barthes que fala de uma dissolução da autoria, de uma visão coletiva da vida, de modo que nós estamos aqui diante de uma intervenção em circuito ideológico de Cildo Meirelles, em que ele propõe uma intervenção no circuito produtivo da Coca-Cola, ou seja, sugere ao público tomar uma garrafa de Coca-Cola e inscrever a frase Yankee Go Home e devolvê-la à circulação. Ou seja, em vez de fazer como Duchamp, que retira um objeto do circuito mercantil, industrial e desloca para o circuito artístico e com isso o objeto se torna arte, no caso de Cildo, que se assume como um duchampiano, né, ele vai mais além, ele se apropria do próprio sistema de circulação de mercadorias no capitalismo, agregando o fato de que a Coca-Cola, na América Latina, torna-se um ícone negativo, um ícone de negação das diferenças culturais com relação às bebidas gasosas, um índice importante do que era a crítica naquele momento ao capitalismo multinacional, como se dizia. E Frederico tem uma experiência muito acercada de Cildo Meirelles, sem dúvida, é o crítico mais importante na história de Cildo Meirelles. O Cildo reconhece isso em termos biográficos, e eu pediria ao Frederico para falar um pouco sobre o Cildo, esse jovem Cildo, né, explodindo, e ao mesmo tempo mencionar a sua exposição Agnus Dei, porque dá uma continuidade ao projeto como já uma obra sua. Bom, olha, de fato, eu considero o Cildo meu melhor amigo, até hoje. Isso há 3 ou 4 décadas e tal. É uma pessoa extremamente agradável, é uma pessoa muito educada e, sobretudo, é uma máquina de pensar. É uma pessoa que tem uma capacidade de pensar e de teorizar muito grande. Então, é o seguinte, de fato, o Cildo reconhece que eu escrevi o primeiro texto sobre ele no Rio de Janeiro, logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, que eram sobre os cantos virtuais, né? Sim. Salão da Bússola, exatamente, do qual você também estava próximo. Exatamente. Então, quer dizer, eu quando vim para o Rio de Janeiro, eu tinha acabado de realizar uma exposição em Belo Horizonte, que foi minha despedida de Belo Horizonte, que é uma exposição que eu chamei de Vanguarda Brasileira. A rigor era uma vanguarda carioca. Então essa exposição, ela reuniu os artistas da geração imediatamente anterior à do Cildo, que era Antônio Dias, o Rubens Gershman,
e estava Maria do Carmo Seco, estava o Dilene Campos, estava o Ângelo Aquino, e essa exposição foi realizada ainda em Belo Horizonte, na reitoria da Universidade de Minas Gerais, que era um edifício ainda inconcluído. E essa exposição, ela foi fundamental, mais para mim, talvez, do que para os outros, porque nessa exposição estava também o Hélio Oiticica. E o Hélio, por alguma razão, que hoje há um branco na minha cabeça que eu não consigo explicar, ele não esteve presente, não podia estar presente. Eu não sei se ele já estava em Nova York, mas o certo é que ele aceitou participar dessa exposição, já tinha um texto dele. Então ocorreu uma coisa muito curiosa, é que como ele não foi, e nós partimos então, eu, o Dias e o Gershman, resolvemos tomar aquele conceito do Hélio, que era o conceito de apropriação, que no fundo é um pouco uma variante do conceito de handmade, né, do Marcel Duchamp, e resolvemos recriar os trabalhos do Hélio Oiticica. Então nós fomos a um mercado público e compramos uns ovos, está entendendo? Em uma daquelas cestinhas de arame que se abaixa, etc e tal, e colocamos os ovos ali, era uma apropriação do Hélio. E depois pegamos um carrinho de pedreiro, porque o edifício estava em construção, colocamos brita e areia e levamos para o salão. Então, quer dizer, naquele momento, eu comecei exatamente a pensar sobre a questão do crítico de arte como criador, porque eu já me sentia muito perto, muito partícipe, digamos, da aventura criativa do artista. Mas naquele momento, eu, Gershman Dias, fomos além, nós recriamos um trabalho, né? Então, isso mudou, de alguma maneira, o meu conceito de crítica de arte, quer dizer, da crítica não só como criação, mas do crítico que não atua como um juiz, está entendendo? Que dá a palavra final, que de certa maneira, fecha a obra de arte, ao invés de abrir, você citou Roland Barthes, né? Que o crítico faz, no fundo, é prorrogar as metáforas, né? do artista. Então, quer dizer, essa foi uma mudança. Então, quando eu vim para o Rio, eu já vim com esse estado de espírito. Foi a última coisa que eu fiz em Belo Horizonte e foi minha introdução no Rio de Janeiro. Porque eu já cheguei no primeiro dia de Rio de Janeiro, saiu meu artigo no Diário de Notícias, que foi um jornal importante na época, sobretudo porque um jornal que tinha um caderno estudantil, que era fundamental, e tinha o Virgílio da Távora, né? Etc. E tal. Então, como era um jornal já em 66. Ah, mas até quando você escreveu? Eu escrevi até 73. E era um jornal que já estava iniciando a sua decadência. Sim. Exatamente por ser meio decadente, eu tinha liberdade de escrever o que quiser, tá entendendo? E de alguma maneira a minha coluna pautou algumas colunas, aquela menina lá do Rio Grande do Sul, tá entendendo? Falava, Moraes, Angélica Moraes, porque a minha coluna era ao mesmo tempo crítica e noticiosa. Então, quer dizer... Você, por exemplo, quando você noticia Apocalipopótese, você convoca as pessoas para irem. Exatamente. Quer dizer, algo que você não vê nos jornais habitualmente. Exatamente. Você usou ali como... Então eu tinha muita liberdade. O que eu sofria é que a dona do jornal, que era Ondina, não sei o que, ela escrevia sobre música. E o dia que a coluna dele era muito grande, cortava minha coluna pela metade. Mas, de qualquer maneira, foi uma experiência fundamental. Depois, algum tempo, eu fui para o Globo. Bom, mas aí, quando eu vim para o Rio de Janeiro... eu logo me enturmei com essa turma. Então, quer dizer, de alguma maneira, não é que eu me despedi definitivamente de Dias, de Gershman, etc. Até porque eu tinha com Gershman uma amizade, Vilma, minha mulher, que é artista, trabalhou com Gershman na Joia, tá entendendo? Mas eu encontrei uma nova geração que eu resolvi bancar. E o Dias viajou, né? Exatamente. E o Gershman foi para Nova York. Exatamente. Tá entendendo? E com o Vergara eu tinha um contato menor, porque até no outro dia tive com o Gershman, fui almoçar com o Vergara, e eu tinha uma certa birra assim com a elegância do Vergara. Porque o Vergara era um virtuoso, sabia desenhar muito bem, então o Gershman tinha um trabalho chamado O Rei do Mau Gosto. Eu dizia que o Vergara era o rei do bom gosto, tá entendendo? Mas outro dia revisamos, conversamos e tal, encontramos, acho até hoje que o trabalho do Vergara eu preciso rever, etc. e tal. Bom, mas, de qualquer maneira, eu vim para o Rio de Janeiro, tinha essa coluna onde eu podia escrever o que quisesse, está entendendo? E comecei a me aproximar de Dias, de bairro, de Antônio Manuel, está entendendo?
E realmente acho... Cildo, Ascânio, Humberto. Cildo, Ascânio, exatamente. Então, mais? Quer dizer, eu hoje tenho uma opinião, tá Cláudio, que talvez eu fale isso outro dia, na próxima terça-feira, no lançamento do livro da Kleiman, que eu acho que os dois momentos fundamentais da arte brasileira foram o neoconcretismo e a geração do Cildo. Mais do que a geração do Gershman, Antônio Dias. Eu adoro o trabalho do Dias, do período visceral dele. Gosto do Gershman daquela fase. Não gosto do Gershman final, mas gosto do Gershman inicial. Está entendendo? Hoje estou revendo a coisa do Vergara. E o Magalhães escreveu um livro sobre ele, etc. E tal. Sobre isso eu gostaria de dizer, em vez de esperar que você diga, eu gostaria de eu dizer. Eu acho que o seu papel para essa geração só é comparável na arte brasileira, eu acho que é o papel do Pedrosa e do Goulart com relação ao neoconcretismo. E não é à toa que dois movimentos com essa potência, né, com esse grau de envolvimento da vida, de invenção, enfim, e de inscrição de sentido social, enfim, tivessem críticos muito especiais do lado, né, que não eram críticos normativos, mas que eram críticos, como você disse, que estavam querendo estar muito próximo dessa aventura do artista, né? Então, acho que não é à toa que esses dois movimentos... porque o Goulart era um artista também. Exatamente. Né? Então, acho que não é à toa que essas duas gerações, com essa potência extrema, têm do lado né, críticos muito sensíveis, com um vasto conhecimento, quer dizer, o seu conhecimento da arte contemporânea, era fundamental também, né? Conhecimento de história, vivência em Minas, etc. Então, isso, para uma geração muito jovem, eu acho que você oferecia uma espécie de relação pendular, que era o estímulo ao risco, né? Ao mergulho no escuro, e, ao mesmo tempo, uma certa cobrança de certa postura né? no ambiente, enfim... Então, eu penso assim, nas coisas que aconteceram nesse momento, de mais radicais, invariavelmente, ou quase sempre, você está na prova. Eu acho que foi um período, um belo período, tá entendendo? Eu tenho muita saudade, até porque também eu estava no museu, tá entendendo? Passei um tempo também dando aula na escola de arte, de desenho industrial, tá entendendo? Realmente, eu hoje penso, eu fiz coisa demais, tá entendendo? Eu realmente não... É impressionante, tá entendendo? Não, eu diria o seguinte... Hoje eu tenho saudade, mas Eu acho que há um jorro de doação, né, que me emociona. Embora a gente se conhecesse, não fôssemos tão próximos, mas há um jorro de doação, de estímulo que me emociona, porque entrar na Petite Galerie, encontrar Agnus Dei... Não tem história de cubo branco. Mas aí tem uma coisa, né? sabe o que é? É a coisa do provinciano. Eu era de uma província de Minas Gerais. E o mineiro é tido como tímido. Mas a timidez do mineiro, no fundo, é uma coisa ardilosa, tá entendendo? Ele é tímido porque ele precisa dar um tempo a ele para responder à questão que é colocada para ele. Então ele faz uma piada, faz um humor, etc. e tal, até que ele volta então com a resposta à questão que o intimidou num certo momento. Então, quer dizer, eu saí de Belo Horizonte e vim para o Rio de Janeiro e realmente eu tinha que acontecer, tá entendendo? Quer dizer, então eu não sou formado em nada, eu não sou professor, eu sou um autodidata, tá entendendo? Eu não tenho títulos universitários, nada, dei aula em várias universidades, mas não sou. Então eu cheguei assim com muita coragem, eu enfrentei e tive um pouco de sorte. Vem cá, vamos combinar, quer dizer, em Minas você foi ligado a nada menos que ao Guinhar. Tudo bem, mas é diferente. Tá Sim, entendendo? mas eu digo, mas o Guinhar, ele em termos de arte brasileira, ele era não estava na banda de música. Não. E ao mesmo tempo fazendo um trabalho extremamente sólido, denso, né, em termos de expressividade. Então, eu acho que essa, digamos, a vivência com o humanismo, se a gente puder chamar, para um artista modernino, com o humanismo do Guinhar, né? Com a sua serenidade, ao mesmo tempo com o vulcão que havia por dentro. Eu acho que isso também é um processo de vivência importante. Não, mas aí acontece, aliás, você lembrou do Guinhar e outro dia Vilma falou assim, você era atrevido, Frederico.
E realmente é o seguinte, você sabe que eu, antes, em Belo Horizonte, eu fiz uma série de reportagens sobre o que eu chamava de protetores de Guiar. E essa reportagem eu tive uma menção honrosa no Prêmio ESC, que é a primeira vez que uma matéria cultural recebeu um prêmio no Prêmio ESC. O Prêmio ESC era o prêmio de jornalismo no Brasil, periodismo. É um prêmio que aí existe até hoje. Depois eu tive uma segunda referência quando eu fiz uma série sobre o Barroco em Minas Gerais, que também tive um prêmio. Mas que eu naquele momento tinha, estava começando, era 1958 ou 57, não sei, está entendendo? Eu hoje me estranho, por exemplo, outro dia eu descobri a entrevista que eu fiz com Lygia Clark em 1958. Foi a primeira entrevista que eu fiz com uma artista, porque eu tinha assistido uma conferência dela. Aquela na Faculdade de Arquitetura? Exatamente, está entendendo? E ela fez uma conferência sobre aquelas caixas que ela fazia, aproximando a arquitetura e pintura, etc. E tal. Sim. E eu tive a ousadia, eu tinha 20 anos, quer dizer, de questionar a Lígia, em que eu dizia assim, Lígia, mas se você integra tão perfeitamente as janelas, as portas, os pisos, os tetos e tal, você não percebe mais a existência desses elementos dentro da casa. E se você imagina, você acorda de noite, você não sabe onde é que você está. Você criou uma camisa de força, está entendendo? Porque você podia se enlouquecer ali, porque você não tinha saída. Tal a integração que ela conseguiu. Quer dizer, eu fazia essas coisas. Então, no caso do Guiar, eu denunciei algumas das famílias mais importantes de Minas, que se apropriavam de Guiar, hospedavam o Guiar, porque ele era um sozinho, está entendendo? E aí aproveitavam para ir colecionando obras do Guiar e tal. E eu fui ameaçado de morte, inclusive, está entendendo? Então, foi uma coisa, só pegando a sua deixa do Guiar. Então, eu vim para o Rio de Janeiro e eu passei um semestre indo e voltando de Minas, dando aula aqui num ateliê de dança, está entendendo? Que tinha lá uma sala, dei aula para aquela atriz que foi mulher do Vergara, está entendendo? Tinha gente conhecida, né? Então eu vim com muita vontade de fazer coisas, eu acho que isso ajudou, tá entendendo? Eu venci minha timidez com uma espécie de agressividade, entende? Bom, aí no caso dessa pessoal, só para dar o exemplo aqui, para não perder o fio da meada, então, quer dizer, essa experiência de Minas, em que nós refizemos os trabalhos do Geschman, os trabalhos do Hélio Tzic, que depois, no texto da Nova Objetividade, ele reconhece como uma das perspectivas do trabalho dele, que as pessoas recriassem o trabalho dele, está entendendo? Então, eu comecei a pensar nessa ideia da crítica como uma forma de arte, do texto crítico como quase um texto literário, não o texto literário no sentido em que o Mário Pedrosa condenava os críticos que vieram da literatura, sim, que só descreviam os assuntos, está entendendo? Sim. Porque o Mário Pedrosa diz que foi com a Bienal, está entendendo? Que se criou um vocabulário específico da crítica de arte, né? Então, quer dizer, mas um texto literário no sentido de que a crítica de arte ele tem uma especificidade. E eu acho que o crítico ele começa por se apropriar da obra do artista como matéria de reflexão, e esse texto ganha uma autonomia. Eu frequentemente, eu começo a escrever um texto e nunca sei como é que vai terminar o texto, porque o texto tem uma dinâmica. Num certo momento, você que segue o texto, e não o texto que me impõe uma forma de escrever, está entendendo? Então, ocorre isso, quer dizer, eu comecei a pensar a crítica como criação. Nesse sentido, eu eliminei um pouco esse caráter judicativo da crítica de arte, do crítico que tem a palavra final. Porque tem um texto do Argan, quando ele faz uma síntese de um dos congressos, ele diz assim, que na história do mundo, toda a criação é condenada no final, que é o juízo final, está entendendo? Então, o crítico não pode exatamente agir dessa maneira. Bom, aí essa coisa, aí eu comecei a fazer uns audiovisuais. Me lembro. Vocês vão ver no filme, etc. E tal. Quando eu fiz... eu me lembro claramente do lançamento. O comentário da exposição aquele personagem paulistas. Aquele personagem, assim, não sei se era hipotético, mas que aparecia... Esse é um bom. Aí já não era nem mais crítica, era uma poética minha, Frederico. Isso eu me lembro. Eu começo fazendo como crítica de arte, depois, e acabo fazendo... Como eu não cometi nenhum poema na minha vida, não tem nenhum texto inédito, não fui para jornalismo por frustração, como vários colegas, está entendendo? Quer dizer, o meu primeiro texto que eu escrevi na vida foi um texto de crítica de arte, está entendendo? Então, eu já comecei crítico de arte.
Eu estou muito snob hoje aqui, não, perdão, mas hoje eu estou aproveitando. Mas, então, ocorre o seguinte, quer dizer, essa experiência de Belo Horizonte foi vital para mim, porque mudou a minha maneira, está entendendo? Então, eu continuei escrevendo crítica de arte, não renego o texto, a crítica textual, mas eu realmente me aproximei dos artistas e me aproximei desse grupo. Então, quando o Cildo fez essa exposição, eu já tinha feito o Corpo à Terra. E aí o Cildo queimou aquelas galinhas, etc. e tal. E quando ele fez o Agnus Dei, que na verdade foram 3 exposições, que era uma da Wanda, que era uma da Wanda, perdão, do Guilherme, uma do Cildo e da Tereza, né? Então eu achei o seguinte, que eu já poderia avançar. Tereza Simões, artista. Exatamente. Eu achei que já poderia avançar. O que eu fiz? Eu fiz uma exposição para criticar a exposição do Cildo, dos 3, está entendendo? Então, quer dizer, a Wanda, perdão, Simone. A Tereza, o que ela apresentou na exposição? Ela apresentou uma porção de telas brancas, só com título. É como se ela dissesse para o espectador, você cria o quadro, você tem aqui uma dica que é o título, mas a obra é sua. Depois, aliás, o Milor Fernandes fez uma exposição de telas brancas também, uns 2 ou 3 anos depois. Então, ela pegou uma dessas telas brancas e colocou isso na Central do Brasil. Poxa, passa mais de 100 mil pessoas por dia naquele galpão, no foyer da Central do Brasil. A tela voltou branca, limpa, impecável. Então, o que eu fiz? Eu comprei 3 telas e coloquei em 3 mictórios do Rio de Janeiro. Um na Tijuca, que é a Zona Norte, que é uma área de mineiros e de militares, de um padrão de vida que é quase um dos melhores do Rio de Janeiro. É um dos melhores do Coloquei um na Glória, que não é a Lapa de hoje, mas é o mundo marginal, está entendendo? E coloquei um em Ipanema, que é a área dos intelectuais. O que aconteceu? Na Tijuca, no primeiro palavrão, o dono do bar tirou a tela, quebrou a tela, etc., mas guardou lá. Na Glória, roubaram, simplesmente, era uma área marginal. E em Ipanema, não só eu coloquei as telas brancas com uma tinta pilô. Não só encheram a tela, como encheram todo o mictório. Está entendendo? Com Médici é viado, não sei mais o quê, está entendendo? Com palavrões, com desenhos pornográficos, etc. E tal. Então, quando eu fiz a exposição, comentando a exposição do Cildo, o que eu fiz? Eu fui à Coca-Cola, consegui 15 mil, não me lembro a quantidade, mas engradados de Coca-Cola, eram 15 mil Coca-Colas, eu acho. Transportadas pela própria Coca-Cola, 2 jamantes gigantescas. Fizemos um piso na galeria, no mesmo lugar onde eles expuseram, está entendendo? E aí levantei as 3 Coca-Colas do Cildo, numa coluna quase abstrata, com o projeto, com a proposta do Cildo. O que eu queria dizer? Que o sistema Coca-Cola é um sistema suficientemente forte para cooptar e bancar a crítica do Cildo. A ideia é de que o Cildo pudesse voltar com uma réplica e, eventualmente, uma tréplica minha. Está entendendo? Então, essa era a proposta. E houve resposta ao Guilherme Vaz, não? O Guilherme Vaz, ele colocou Guilherme Vaz era um músico experimental muito vinculado à arte. Guilherme colocou uma espécie de édito, está entendendo? Expropriando todo mundo que estava dentro da galeria. Então, eu fiz um contra-édito, está entendendo? Trazendo de volta, de certa maneira, as pessoas para a galeria. Agora, no caso... Então, quer dizer, o Cildo que eu fiz foi isso, está entendendo? Então, aí eu já parti. Eu já tinha feito um audiovisual, que era comentar a exposição dos paulistas, né? O Rezende, o Fajardo, o Nasser e o Baravelli. O que eu fiz? Eu confrontei as imagens de dentro do museu com as imagens da rua de canteiros de obra. Então, o audiovisual entra e sai o tempo todo, museu e rua, está entendendo? Porque eu sempre tive essa coisa de olhar para fora, o lado de fora do museu. E aí, então, continuei. Agora, num certo momento, eu já não estava fazendo mais crítica, eu estava fazendo os meus diapoemas, porque a pessoa que às vezes me ajudava na fotografia, ele cunhou esse termo, é um poema de Paulo Fogaça. Ah, tá. Está entendendo? Que é um artista de Goiás. Sim. Entende? Então, aí comecei a fazer coisas minhas, aí fiz esse...
fiz as bobinas, fiz outros, etc. Então, esse é o meu processo até aí onde você falou. Agora eu vou com você. Vamos à outra sala, então?